Ensinamento de Meixo Sama, o milagre do dia do Setsubun, 3 de fevereiro de 1954, e orientação do Rokan, reverendo Jordival Santos Silva. O milagre do dia do Setsubun, 3 de fevereiro de 1954. O Setsubun desse ano é o marco da chegada do Oshitora no Kondin na Terra como Ema, juiz do mundo espiritual, Ema Dayu. Por isso, que a partir de agora o julgamento vai se tornar mais severo. Só que isso não vai acontecer de uma só vez. Deus irá fazendo o julgamento pouco a pouco. Talvez em consequência disso, será que a descoberta de vários casos de corrupção e suborno que vemos ultimamente não é o primeiro sinal do que mostra claramente isso? Esse foi o grande milagre do dia do Setsubun. Mas ontem ocorreu um outro pequeno milagre. Um comerciante veio até mim e trouxe um velho desenho da era Yuan da China, desenhado há mais de 400 anos atrás. E o interessante é que o desenho era do Ema Dayu, 6 de fevereiro de 54. Bom dia a todos. Realmente, hoje, o Setsubun está um dia muito interessante. Primeiro, já choveu. Acabou de chover. Aí abriu um sol. E agora está de boas ali. Mas esse culto é muito especial. Todo ano, realmente, existe esse culto. Mas esse ano está diferente. Até porque eu sempre uso esse mesmo ensinamento. Mas esse nunca teve tão atual isso aqui. Né? A partir de agora o julgamento vai se tornar mais severo. Só que isso não vai acontecer de uma só vez. Deus irá fazendo o julgamento pouco a pouco. Talvez em consequência disso, será que a descoberta de vários casos de corrupção e suborno que vemos ultimamente não é o primeiro sinal que mostra claramente isso? Precisa explicar? Tem que desenhar? Né? O que estamos vendo no Brasil hoje, eu imagino assim: a luz ela é gigantesca, as trevas também têm força, só que quando a luz chega, ela se dissipa, né? No Salmo, mesma coisa: do julgamento não sabendo o dia, grupos humanos com ilimitados apetites vagam sem rumo. Unindo esse Salmo com o ensinamento do Meixo Sama, o que vemos hoje, principalmente no Brasil? Corruptos, desesperados, sem saber para onde correr e para quem recorrer, porque está tudo envolvido numa grande tramóia. Vão se lascar. O julgamento de Ema Dayu, ele se faz nesse momento. E não tem como fugir, porque a verdade e a justiça vão prevalecer. Não tem como fugir disso. É inevitável. Da mesma forma, muitas pessoas passam por severas pressões, vamos dizer assim, em virtude de narrativas que ocorreram no passado. Ah, eu saí da igreja, saiu da igreja, agora você vai sofrer pra caramba, você vai purificar horrores, porque você traiu o Meixo Sama e muita coisa e tal. Várias situações são todas narrativas criadas por pessoas covardes, que não têm argumento para te convencer de outra coisa, ou quer te manter sempre escravo dessas pessoas para que você as sirvam indefinidamente. Durante muitos anos, eu até converso com amigos meus sobre isso, as pessoas, muitos dirigentes, usaram a nossa fé como uma arma para poder nos aprisionar. Porque uma coisa é você ter fé, outra coisa é não ter fé. A nossa fé nos fazia ceder, nos fazia obedecer, nos fazia baixar a cabeça em obediência. Só que essas pessoas inescrupulosas usavam da nossa fé para nos torturar. Se você sair, vai sofrer. Se você fizer tal coisa, vai sofrer. Então isso matava a gente. Matava a gente. Era um sofrimento calado, silencioso, que fazia com que a gente acabasse definhando aos poucos e não percebesse. Quando eu saí da igreja messiânica em 2003, toda sorte de narrativas foram criadas. Só que na época, eu tive muita proteção. Porque a solidão, nesse momento, faz com que você entre em parafuso. Só que pessoas se aproximaram de mim, pessoas me estenderam a mão e pessoas confiaram em mim. Fui alertado em algumas situações e, sem nada programado, sem nenhuma decisão tomada com relação a isso, nasceu a Arte do Jorém em 2004. E não foi por raiva, revolta, nada. Foi porque tinha que ser assim. Só que os ataques foram maciços, foram intensos.
mentiras absurdas. E em nenhum momento eu reagi. Mantive a linha, porque nesse momento eu estava em formação. Eu estava sendo doutrinado, vamos dizer assim, pela força maior, aguardando realmente o julgamento de Ema Daiô. Durante os anos, muitas verdades foram aparecendo, pessoas sendo desmascaradas pouco a pouco. E eu tenho certeza que ainda vão aparecer mais máscaras vão cair ainda. Isso faz com que você se mantenha estável na sua fé. A arte do Jorei não existe, não nasceu para poder peitar ninguém. Simplesmente para levar o nome de Meixo Sama para frente. Amigos meus da Messiânica Mundial, de outros locais, ministros, integrantes, dedicantes, não importa. Mandam mensagens, continue levando o ensinamento de Meixo Sama para todos os povos. Abra os olhos do povo messiânico para que saiam das amarras, dos grilhões, da escravidão espiritual. As pessoas estão sofrendo pra caramba. Não é mais purificação, virou sofrimento. Porque alguém que usa a fé para aprisionar, não tem lógica. Está totalmente fora do que o Meixo Sama ensina. O Meixo Sama prega pela liberdade. Nesse culto de hoje, eu fiz uma pesquisa sobre o Setsubum, né, usando o que Meixo Sama prega com o significado desse dia de hoje. E eu queria compartilhar esse material. O Setsubum é uma data muito significativa na cultura japonesa e ganha uma profundidade espiritual única nos ensinamentos de Meixo Sama. Para compreendermos o Setsubum sob a ótica de Meixo Sama, precisamos ir além do folclore japonês tradicional, aquele de jogar feijões para afastar demônios, olhar para a lei do espírito presente da matéria e as mudanças nas energias espirituais do planeta. No ensinamento fala sobre Kuni Tokotatu no Mikoto, o Shitora no Konjin Kuni Tokotatu no Mikoto, que era um deus muito rigoroso, muito rígido, e foi aprisionado por deuses inferiores, porque queriam ter uma vida, como vamos dizer assim, como se vive hoje. Tudo largado, como o mal tomando conta. Quando o Shitora se libertou, o julgamento começou a se fazer. Então, não tem como segurar a verdade. Por mais que a mentira tenha sido falada, pregada durante anos, não tem como mais ela se manter. Não tem como dizer que estamos bem, que estamos progredindo, que estamos felizes, muita coisa e tal, sendo que a nossa economia, o nosso dia a dia mostra que é totalmente o contrário. Só alguém que tem muita toxina na cabeça não consegue perceber que estamos vivendo uma era trevosa. Só que Ema Daiô, nesse momento, ele está muito mais rigoroso, está muito mais exigente e de uma forma até intransigente. Ele está colocando a verdade no seu devido lugar. Então, os mentirosos de plantão, é bom, eu não vou dizer rezar porque eles não têm fé, né? Mas é bom se preparar, porque a chibata vai estar lá, né? E não é para ter dó não, viu? É a lei divina que vai ser cumprida. Doa quem doer, custe o que custar. Não tem como a mentira se manter firme durante muito tempo. A palavra Setsubum significa literalmente divisão de estações. No calendário lunar antigo, o dia seguinte ao Setsubum é o Hichun, início da primavera. Para Meixo Sama, isso não é apenas uma mudança climática, mas uma mudança energética fundamental, que é amanhã. Meixo Sama ensina que 3 de fevereiro marca o fim do inverno espiritual e o dia 4 marca o início do ano novo espiritual. É o momento em que a energia do fogo, o elemento espiritual, começa a aumentar na atmosfera, vencendo a rigidez e o frio do elemento água, o elemento material. Um dos conceitos centrais da doutrina de Meixo Sama é a transição da era da noite para a era do dia. Era da noite, um período de milhares de anos onde o materialismo, o egoísmo e a doença prevaleceram porque a luz espiritual era escassa como a luz da lua. Era do dia, o período que estamos adentrando, onde a luz divina, como a luz do sol, se torna intensa, revelando a verdade e purificando tudo que estava oculto. O Setsubum é simbolicamente e espiritualmente um ponto de virada anual que reafirma esse processo maior. É quando a luz começa a ficar mais forte, empurrando as impurezas para fora. Uma coisa que é interessante, estava falando para o Deus agora há pouco. Nós lavamos a igreja ontem, né? Eu limpei o altar ontem, como preparação para o dia de hoje. Ele jogou sal de ponta a ponta aqui na entrada, né? Para mim, o Setsubum é assim: você tem que passar a régua e fechar a conta, para amanhã começar outra etapa da nossa vida.
Então, ao colocar o sal aqui na frente da igreja, é queimado, vamos dizer assim, máculas de alguma forma. A partir de amanhã, que nós possamos começar uma nova era, uma era de prosperidade, uma era de expansão, que o Riacho Ratense se faça presente na nossa jornada. Mas, acima de tudo, que nós possamos, quando chegar na frente do altar e fazer oração a Meixo Sama, ter orgulho de olhar para ele, olho no olho e falar assim: Meixo Sama, estou feliz pra cacete, porque eu estou seguindo a sua obra e fazendo o que o Senhor orienta, e está tendo milagres e resultados. Hoje eu tive mais relatos de milagres com Daikoku, pessoas que compraram nem da arte de joreição, milagres, milagres e milagres. Pessoas que recebem orientação, praticam e tem milagre. Pessoas que pedem ensinamento, eu mando, tem milagre. Então é isso que nos alegra, de saber que as pessoas estão procurando, assim, de alguma forma, ser útil a Deus, né? Em alguns locais está tendo muita outorga da arte do jorei, mas não é de qualquer jeito, não é de baseada, porque eu não preciso disso. São pessoas que querem, eu quero me tornar membro, porque eu quero ser útil. Eu quero me tornar membro, porque eu quero me ser jorei e ajudar pessoas. Eu tenho um local assim, muita gente lá precisa de ajuda, eu quero ir lá para dedicar, eu quero fazer. As pessoas recebem o que querem com consciência. Não é massa de manobra. Não é chegou aqui, legal, toma, tchuf. Não é isso, isso não funciona. Isso não existe. Porque tem que espalhar o Ricari para várias pessoas, que uma hora que vai precisar. A pessoa não sabe nem o que é o Ricari, muito menos o que é o jorei. Nem imagina que é Meixo Sama, que já vieram pessoas aqui. Falaram: quem que é esse japonês aí? Falei: você não é membro? Não, mas não tive aula. Então, assim, essa irresponsabilidade, né, perante Deus, eu acho que é complicado demais. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa, chegou aqui, tem um mês de membro. Você quer ser ministro? Vou te otorgar ministro. Ou quer ser reverendo? Você escolhe, né? Não tem lógica. Está fora da verdade. A pessoa me perguntou, lá da África: como é que faz para se tornar ministro na arte de jorei? Falei: fé. O que qualifica uma pessoa para se tornar ministro é a fé, é a postura, é a sinceridade, é o macoto dela. Ela pode ser pobre, rica, preta, branca, roxa, azul, não importa. Eu otorguei membros na África com 80 anos de idade. Eu otorguei membros em Goiás com 70 e poucos anos de idade. Qual o problema? Não pode. Está aposentado porque está morto. A pessoa está no auge da sua sabedoria para poder passar para os mais jovens. Tem que aproveitar essa época. Nós não somos eternos. Temos que formar pessoas melhores do que a gente, mais qualificadas que a gente. Pessoas jovens que queiram fazer a diferença na vida das pessoas. Pessoas que, dependendo da idade, eu quero fazer a diferença, mesmo que seja meu fim de vida, né? Como outro dia eu li uma palestra do reverendo Adik. Ele fala: no minguante da minha vida, eu aprendi tanta coisa, quis fazer mais coisas, porque todo dia nós aprendemos e todo dia nós ensinamos, né? Então é isso que vale a pena, quando você olhar para trás e falar assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, como Paulo fala. O significado de Oniwa Soto Fukuwa Uchi. Tradicionalmente no Japão, as pessoas jogam feijão de soja torrados, gritando Oniwa Soto Fukuwa Uchi. Demônios para fora, felicidade para dentro. Meixo Sama interpreta isso de forma mais profunda. Os demônios, Oni, não são apenas monstros folclóricos. Representam as nuvens espirituais, os pensamentos negativos, as toxinas no corpo e o apego excessivo à matéria. São as impurezas acumuladas durante o inverno da alma. A felicidade, Fuku, representa a luz de Deus, a saúde, a prosperidade e a paz, que só podem entrar quando o espaço, nosso corpo e espírito, é limpo. O feijão, mame, a palavra mame em japonês tem a mesma pronúncia de exterminar o mal, mame. O ato de jogar o feijão simboliza a ação purificadora, jorei, gratidão, boas ações, que dispersa as nuvens espirituais. Como Setsubun marca o aumento da luz, Meixo Sama alerta que a ação purificadora tende a se intensificar a partir dessa data. Quando a luz incide sobre a sujeira espiritual, ela precisa ser eliminada. Isso pode se manifestar como doenças, conflitos ou crises de purificação. Portanto, o Setsubun é um lembrete para buscarmos a purificação ativa e voluntária. Ministrar e receber jorei, praticar o altruísmo, consumir alimentos naturais, manter pensamentos elevados. Ao fazermos isso voluntariamente, Fukuwa Uchi, evitamos o sofrimento da purificação forçada. Para quem segue os ensinamentos de Meixo Sama, o dia 3 é um dia de renovação de votos.
É o momento de fazer uma limpeza física e espiritual em sua casa. O grande Sou Di. Agradecer pelas proteções no ano que passou, o inverno. Preparar o espírito, o sonem, para receber a nova energia da primavera com gratidão e alegria. Escrever seus objetivos e desejos para entregar no altar, simbolizando o plantio de novas sementes para a primavera. Em essência, para Meixo Sama, o Setsubun é o marco anual da vitória da luz sobre as trevas. É o momento em que a natureza nos diz: o frio acabou, a luz está chegando. Limpe sua casa e seu coração para receber essa nova vida. Não é apenas um ritual, é uma sincronização com o ritmo do universo. Espero que essa explicação tenha trazido clareza e tocado os vossos corações. É uma data muito bonita para refletirmos sobre nossa própria renovação interior. Manter essa constância e ter um rito pessoal é essencial para sintonizar verdadeiramente com a mudança de energia espiritual e preparar o sonem para o novo ciclo. Como essa data marca a chegada da primavera espiritual e a intensificação da luz, muitas pessoas gostam de ter um ponto focal visual para esse momento de oração. Está aqui atrás. O ponto focal para visualizar está aqui atrás. É o altar da luz divina. Realmente, eu sinto que esse ano, hoje, especialmente hoje, realmente é um fim de ciclo. Alguma coisa vai acontecer. Boas, maravilhosas para uns, terrivelmente dolorosas para outros. Fruto das escolhas. Que hoje, a partir de hoje, preparemos o nosso semear. Amanhã tem um folheto que nós criamos para as pessoas preencherem, colocar no altar, entregar o que já foi, semear, para que realmente possamos colher muita coisa boa esse ano. Vamos gravar esse dia, 3 e 4 de fevereiro, para que em dezembro, no natalício, possamos falar assim: caraca, o trem funcionou, né? Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Quem está na linha da luz, pode ficar tranquilo, só manter a linha e seguir com sinceridade. Agora, quem está na linha da treva, prepara o lombo, que vai doer pra cacete, né? Nós seremos merecedores daquilo que semeamos. Então, não há vítimas. É simplesmente colheita. Obrigado a todos, uma boa missão. Sejamos luz.